ilumine, dá todos os teus conselhos, as tuas direções através do meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu quero falar de um assunto que é um pouco difícil de a gente aceitar, principalmente para quem não é convertido, né? Quem ainda não conhece muito bem, que é a morte, né? A que ponto a gente cristão, a gente deve temer a morte, né? Porque a gente sabe que não existe morte para o cristão, é só uma passagem, né? Dessa vida para um outro plano melhor, né? E eterno. E ultimamente eu tenho visto algumas pessoas, inclusive até pastores, né, que perdeu tipo a mãe, e eu sei que é difícil, eu acho que é uma situação que a gente realmente fica fica meio triste, meio chateado, mas eu acho que a gente não deve deixar essas coisas tomar a gente e até atrapalhar a nossa vida com Cristo, né? Porque a gente, quando a gente se converte, a gente sabe e tem a consciência, né? Quando a gente segue os preceitos, os mandamentos de Deus, que a gente não vai ter uma segunda morte, né? Isso para quem está em Cristo, quem é convertido. Agora, quem não está realmente é de ficar preocupado mesmo, porque vai ter uma segunda morte, né? E eu quero ler uma parte aqui, que é uma epístola do apóstolo Paulo, que ele fez para a igreja Tessalonicenses. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que ele fala. Ó, a esperança... Qual o capítulo? Ó, 1 Tessalonicenses, eu vou ler do capítulo 4, do 13 até o 18. E depois do 5, do 18 até o 9, do 1 até o 9. É 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 4 e o versículo é o 13. Tá. O 13... A esperança da ressurreição, hein? 4:13? É. Ah, achei Tessalonicenses. Todo mundo achou aí? Tessalonicenses é qual versículo? É o capítulo 4, versículo 13. E vai até o... Eu vou ler aqui. 4 a 13. Capítulo 4, versículo 4. Tessalonicenses é bem lá no fim. 3, 4. É bom isso aí, hein? Tá assim. Depois tu corta, gente. Acharam aí? Espere. Ajuda aí, mãe. É só olhar a mesma página. Vê a página, se é a mesma Bíblia, pode ver o número da página. Se for a mesma, às vezes. Ah, não, 4 com 13, desculpa. É 13. O que será, João? A esperança da ressurreição. 4 com 13. É aqui, né, baixo. A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. É o que eu estava falando aqui. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Todo mundo que for convertido, todo mundo que estiver em Cristo realmente, que seguir os mandamentos dele, quando ele voltar, ele vai ressuscitar a gente, né? E a gente não vai sofrer a segunda morte, que a segunda morte é o inferno, né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjos, e com o toque da trombeta de Deus,
primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, que é os convertidos, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem segue aqui ó, os mandamentos de Deus, né? Esses vão ser ressuscitados primeiro. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, que seria no caso, se ele voltar hoje, a gente aqui, né? Amém. Sendo estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Quer dizer que a gente vai subir ao encontro dele quando ele voltar, quem estiver vivo, né? Nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Não é necessário... Vou continuar aqui, tá aqui começa o 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. Que ninguém vai estar esperando quando Jesus voltar. Ninguém sabe o dia. Inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como inicia as dores de partos de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se repreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencem à escuridão. A gente não precisa temer esse dia, né? Quem é convertido, quem é cristão, né, de verdade, da luz do dia, não pertencem, continuando aqui, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durma com os outros, como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança, da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Entendeu? Vocês entenderam? Aqui, que assim, que a gente que é convertido, que é cristão, porque tem muita gente que é assim, mas eles têm medo. Eu não estou falando que a pessoa também tem que desejar a morte, você entendeu? A gente tem que viver com sabedoria. Mas, um exemplo, a gente que... Eu sei que é um momento difícil, mas quando a gente perder um ente querido, Deus vai dar força pra gente. A gente não pode deixar essas coisas atrapalhar a gente, sabe? Nossa caminhada, Deus foi injusto comigo, levou meu marido, levou minha esposa. Né? E quando a gente é convertido, a gente tem que entender, principalmente se a pessoa for uma pessoa que já era convertida, um exemplo, o seu ente. Por isso que é importante da gente evangelizar, sabe? A pessoa mostrar pra ele que precisa mudar, precisa se converter. Porque quando você pede uma pessoa que ela é uma pessoa convertida, que ela é uma pessoa que realmente está seguindo os preceitos do nosso Senhor, ela vai para um lugar maravilhoso. A gente não deve ficar triste, a gente deve se alegrar, porque saiu desse mundo, né? Foi para um lugar maravilhoso, né? E aí vem o que eu falo assim, eu sempre estou falando para minha família, para todo mundo. Eu gostaria que todo mundo se convertesse, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Em questão disso, mas infelizmente se eles não se converterem, eu vou fazer o quê? Se um dia eles teve a oportunidade, né? Eu sempre estou evangelizando, eu sempre estou falando, né? E é isso, pessoal. Hoje eu vou ser mais rápido aí, porque daqui a pouco, né? Amém. Obrigado, Magno.